Pri. Hoje a gente veio pra bilheteria pra falar de um assunto bem importante, né? Pois é, a gente quer falar pra vocês como faz pra ir pra tantos festivais, igual a gente faz, né? Tanto Pois é, né? festival, tanto show, etc. Como que a gente começou a fazer isso, na verdade? Porque, a princípio, não parece ser fácil se você não nasceu em berço de ouro e não tem tempo disponível de sobra. A gente pode acreditar, também não nascemos em berço de ouro e não temos tanto tempo disponível assim, né? É uma questão de tentar achar os caminhos pra fazer acontecer, né? Até porque, bom, contar a história do meu primeiro festival, que resume mais ou menos a trajetória, né? Como é que ela é, como ela sempre tem sido pra gente. Bom, em 1999 foi o meu primeiro festival, foi o Pop Rock Brasil. E assim, pra poder ir pra esse festival, eu tive que juntar uma grana que sobrava às vezes de um lanche, uma merenda que meu pai me dava na escola. Ele era muito duro, a gente, né, nunca teve muita grana. E ele tinha um boteco. Aí o que eu fiz? Eu comecei a lavar aquelas cadeiras amarelas de boteco, sabe? Lavava todos os sábados as cadeiras amarelas, sei lá, mais de 20, mais de 30, nem sei quantas mais, pra conseguir um troquinho. E aí sim, finalmente consegui o ingresso no meu primeiro festival, Pop Rock Brasil, pra ver o Sepultura. Pois é, minha história é bem parecida, inclusive o festival é o mesmo, porque quem foi adolescente aqui em BH nos anos 90 foi no Pop Rock Brasil, foi pro primeiro festival da vida, né? Não tinha como escapar. Não tem como. Pois é, eu ia de ônibus pro colégio, e aí meu pai e minha mãe me davam o dinheiro da passagem do ônibus. E na época era tipo uns 70, 80 centavos. Aí eles me davam R$2 todo dia, e aí sobrava, né? Na ida e na volta uns 30 centavos, 20, 30 centavos da ida e da volta. E aí eu guardava as moedinhas, eu guardava até num bolso que tinha no meu fichário mesmo e ia juntando, assim. No primeiro ano não rolou de juntar tudo, assim, porque eu me toquei, assim, meio em cima da hora, mas aí eu pensei, não, vou começar a juntar antes. Fui acumulando as moedinhas, acumulando, consegui comprar o ingresso pro Pop Rock. Muito massa, né? Bom, eu acho que muita gente estava ou está na mesma situação que a gente estava naquela época, que assim, a gente queria muito um festival, mas vê um tanto de limitação pela frente. Eu acho que as três principais são a grana. Sim, isso aí. Essa é foda, né? O tempo, né? E também companhia. Tem muita gente que fala assim, eu vou sozinho, não sei o quê, né? A gente vai falar justamente como superar esses três grandes obstáculos para você poder ir pro festival, né? Começar da grana. A grana é um dos fatores que pegam mesmo, a gente sabe, assim. Não ter muita grana disponível. As nossas juventudes, a gente sabe, a gente viveu isso, é foda, a gente quer fazer um tanto de coisa, quer ir um tanto de coisa, experimentar um tanto de coisa, mas a grana tá curtíssima. Pois é. Uma coisa que é fundamental, acho que não tem como escapar, principalmente se você tem sonhos de festivais muito grandes, muito longe, assim, você ter uma fonte estável de renda. Pra mim, por exemplo, eu só fui começar mesmo a ir em show de verdade, a ir em festival de verdade, a viajar muito, inclusive pra fora do Brasil, só depois que eu me formei na faculdade. Eu também. Porque aí eu tive um salário de verdade mesmo, compatível, né, com a minha formação profissional, aí começou a ser possível economizar, me planejar e viajar pra fora. Então, assim, sem ter essa fonte estável de renda, pode ficar um pouquinho mais complicado. Então, aguarde para esse momento. Depois de ter a sua fonte estável de renda, lembre-se de já ter em mente aonde você quer ir, quanto isso vai custar. Então, se planejar é essencial para você conseguir juntar o seu dinheirinho, né? Eu, quando eu ganhei os meus primeiros salários, eu tinha ali uma partezinha que era dedicada, era tipo a caixinha dos shows, né? A caixinha dos festivais. Então, assim, faça uma pequena poupança, às vezes dá pra você guardar, sei lá, um terço, não sei, estipula alguma coisa, começa de algum lugar, mas começa a guardar o dinheiro e se planejar, né? Ou às vezes abre mão, se segura. Por exemplo, eu lembro que no primeiro ano que eu trabalhei, eu não tirei, eu tirei férias, sim, tirei férias, mas o dinheiro que eu recebi das férias, eu não gastei nada, eu guardei ele, já pensando em juntar com o dinheiro das férias do ano seguinte pra eu poder fazer uma viagem grande. E aí foi quando eu fiz a minha primeira viagem pro exterior, que eu fui pra Inglaterra. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de alguma coisa no momento pra ali na frente fazer uma coisa super legal. Não, com certeza. Bom, além dessas dicas, tem hora que a fonte estável de renda não rola. Então, às vezes, você tem que fazer uns freelas, uns bicos. Eu, por exemplo, no tempo que eu fiquei lá na Dinamarca pra gente dar continuidade para as nossas aventuras festivaleiras, eu fui babysitter e também trabalhei como garçonete num café de um museu, assim. Foi foda, mas rolou de ter mais uma graninha para poder viajar mais um pouquinho, né? Então, tente visualizar essas oportunidades também de conseguir uma graninha extra, né? E tem outra questão que é o tempo, né? Esse é que às vezes você tem dinheiro, mas não tem tempo. Aí que tá difícil. Aí é que a gente tem que se perguntar aquela famosa frase, né, Pri?
Pois é, há quanto tempo você está de licença da sua vida? Né? Pois é, porque licença do trabalho é difícil, mas e licença da vida da gente? Né? Porque, às vezes, Já pensou? ter tempo é simplesmente uma questão de tirar as férias, que você tem direito, tirar uma folga e viajar. Mas às vezes é um pouco mais que isso, assim, porque às vezes a gente vai só se entregando ao trabalho, achando que tem que trabalhar, que não vai ser legal se não trabalhar e se submete às exigências, essas relações de trabalho que não são muito flexíveis, e a gente acaba se esquecendo da gente, né? A gente tem até um podcast, né, falando sobre isso, de um caso aí famoso, né, de um patrão inflexível, né? Realmente a gente reconhece, é difícil ter pessoas flexíveis, assim, eu, por exemplo, dou muita sorte hoje nos trabalhos que eu faço. Mas nem todo mundo dá essa sorte. Então, assim, você tem que pensar no que você quer, tem que ser sincero nas suas relações de trabalho, assim, falar o que você quer fazer. Olha, tal mês eu quero viajar, quero fazer isso, eu quero dar um tempo, rola de eu voltar. Assim, não custa, o não já tá certo, não é mesmo? Sim. Então não custa você tentar explorar as possibilidades junto com os seus parceiros de trabalho, não é, Pri? Sim, mas de repente também deixar de fazer isso pra sempre, porque você nunca vai conseguir encontrar essa flexibilidade, também acho que não é legal, sabe? Só tem que prestar atenção para um detalhe, né? Toda escolha tem uma consequência, né? A gente fez escolhas, eu, por exemplo, larguei um emprego público que, né, tinha estabilidade e tudo mais, a Pri também largou um emprego para essa empreitada, para esse sonho, e a gente agora lida com certas consequências. Sim. Então, assim, você também tem que ter força suficiente, o plano A, B e C, para poder lidar com as suas consequências. A gente já sabia dessas consequências e a gente tomou essa decisão ciente disso e a gente já estava preparada para Que deve aguentar o rojão, exatamente. Né? Não é mesmo? Chute o balde, mas esteja preparado para enxugar a água do balde que você já vai. E você consegue, todo mundo consegue, gente. Nada na vida tá perdido, como vocês pensam, assim, né? Pois é. Bom, a outra questão eu acho que é a mais bobinha, né? Por isso que ficou por último. Bobagem. Companhia, gente, por favor, vem me falar que você ainda não foi em algum festival por falta de companhia. Gente, não deixe de fazer nada por causa dos outros. Se você quiser, vai lá e faça. Se tiver alguém pra ir com você, ótimo, melhor ainda. Se não tiver, vai do mesmo jeito. Se você quer, vai. Não é? Eu acho que é a melhor solução, assim. Se a gente fosse esperar, né, Pri, por amigos, por outras pessoas, a gente tava lá lindamente. A gente também foi separado, a gente foi sozinho em muitos festivais porque não rolou. A gente continua indo sozinho às vezes. Né? Às vezes sim, né? Não tem jeito. Então, faça isso. Principalmente porque não precisa de ter preocupação com relação a divertimento e amizades. Você vai fazer a rodo nos festivais. Sim. Sei lá, mais de 1000 que a gente já fez. 1 milhão de amigos. A gente tem 1 milhão de amigos. Igual o rei. Então, desse jeito já. Não, mas é verdade. Tem gente que a gente conheceu no festival, que a gente se comunica até hoje, passou a fazer parte da nossa vida, né? Sim. Virou amigo mesmo. Ó, coração mesmo. Amigo do coração. Pois é, né? Então, assim, a gente também não quer, apesar dessas dicas todas, a gente não quer que você vá da noite para o dia, para esse tanto de festival, sei lá, mais de quantos que a gente já tá? Mais de 20? Né? Nossa, nem sei. Nem sei também. Tá lá naquele gráfico do fim do ano. Mas assim, a gente não quer que você faça isso, a gente quer que você vá mesmo do começo, né? Sim. Por isso que a gente tem um tanto de post com festivais do Brasil para você começar viajando para pertinho mesmo, não é, Pri? Sim, exatamente. Às vezes o que é possível é um sonho menor, mas vai no sonho menor também. Você vai se divertir do mesmo jeito. A gente tem uns posts para te dar essas dicas, né? Viajando pelo Brasil e tal, para festival lá. E depois você vai nos outros mais avançados, que a gente tem várias dicas de quanto custa viajar para alguns festivais, para festivais da Europa e tudo mais. Então, assim, planeje-se. Fique por dentro de todas as informações possíveis, né? Ou seja, fica aqui colado no festival. Exatamente. Não é? E aqui você vai ter todas as dicas, todas as orientações para tudo o que você precisa. E uma coisa que eu aconselho também é que passe a fazer parte de uma comunidade de festivaleiros, assim, né? A gente aqui no Festivalando quer isso, quer integrar todos os leitores numa comunidade mesmo, para trocar informações. Sim. Não só a gente como o centro das informações, mas você vê que às vezes nos comentários, lá no Facebook, né? A galera sempre vem e fala coisas que às vezes a gente não sabia. Sim. Que pode ser útil pra você também. Sempre tem alguém pra dar uma dica melhor, né? Pra te incentivar mais. Às vezes é alguém que já foi exatamente onde você quer ir e vai poder te explicar tudo. Olha, e outra coisa, se você ficou aí com dúvida, apesar de ler, apesar de ter todas essas trocas aí sensacionais, não hesite em contactar a gente, não é mesmo, Pri? Beijo, me liga.
né? Beijo, me liga, escreve lá no e-mail do Festivalando, né? contato@festivalando.com.br. Manda inbox no Facebook. Manda inbox, né? A gente tá aí pra isso, tá bom? Tchau. Vá no festival. Sai daí dessa cadeira e vai pro festival.